Bom dia, nono ano. Tudo bem com vocês? Meu cabelo bagunçou aqui, dá uma ajeitada na peruca. Tudo na paz? Tudo certinho com vocês? Maravilha. Bom, o que nós vamos fazer hoje? Nesse vídeo, nós vamos revisar alguns termos da gramática, tá bom? Nós vamos fazer uma revisão a partir de hoje de alguns termos essenciais, tá? Iremos fazer exercícios, lógico, né? Mas hoje é apenas uma aula. Preste atenção no recado que eu vou dar para vocês. Alguns alunos participam, questionam, fazem perguntas ou no grupo ou privado. Pessoal, participar nas aulas é avaliado, vale nota. Então participem nos grupos, perguntem as coisas, entendeu? Questionem. Professor, eu assisti a aula, aprendi isso, tudo avaliado, não apenas as atividades, tá? Visualizar, assistir as aulas, a gente sabe quem assiste. Beleza? Então, façam isso, ok? Pro bem de vocês, tá? Bom, vamos ali falar um pouquinho sobre eh, alguns termos da gramática, entender o que é uma análise morfológica e uma análise sintática. Bom, quando nós falamos que uma palavra é um substantivo ou verbo, nós estamos nos utilizando de uma parte da gramática que estuda a língua portuguesa, que nós chamamos de morfologia. Então, o que a morfologia ela estuda? Ela ocupa-se da descrição da estrutura interna das palavras. Então, ela analisa as palavras sozinhas, a formação delas e a classificação das classes, que nós chamamos que a língua portuguesa, ela chama de classe gramatical. Mas nós temos que talvez pensar no seguinte: eu, como professor de português, eu uso uma linha de ensino chamada de funcionalismo, a descrição da língua. Se eu falar que uma classe, que, por exemplo, caneta pertence à classe gramatical substantivo, gramaticalmente eu vou estar certo. Mas ela é também uma categoria. Por quê? Um substantivo pode virar um adjetivo, um substantivo pode até virar um advérbio. Então, eu tenho que tomar quando eu coloco ali classe gramatical, eu estou generalizando, estou enclausurando uma palavra, tá? As classes ou categorias gramaticais que existem na língua portuguesa são essas, ó. O substantivo, o adjetivo, o verbo, o pronome, o numeral, o artigo, o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição, ok? Então, essas são as classes gramaticais, beleza? Muito bem. Voltando aqui, então. Essas são as classes gramaticais, ok? Bom, o que é a sintaxe? A sintaxe, ela corresponde a um dos níveis de uma língua que tem como objetivo descrever as regras responsáveis de formação de uma sentença e a função dos termos que a constituem. Professor, o que é isso? Eu pegar cada palavrinha, tá? É eu pegar cada palavrinha, certo? É quando eu tenho uma palavra dentro da frase e eu analiso ela sintaticamente. Então, por exemplo, para vocês entenderem, garrafa, substantivo, tá? A garrafa, substantivo feminino, simples, comum. Eu estou analisando morfologicamente. Agora, olha só. A garrafa está na mão do professor. O que é que está na mão do professor? A garrafa. Então, a garrafa, além de ser um substantivo, aí ela passa sujeito. Quando eu analiso a palavra dentro da frase, eu estou fazendo uma análise prática dela, certo? Então, olha só. A morfossintaxe nada mais é
do que análise morfológica e sintática, realizada simultaneamente, que eu acabei de fazer agora. Sabendo que a análise morfológica diz respeito àquelas 10 classes gramaticais. E a análise sintática faz referência às funções desempenhadas por uma palavra ou termo dentro de uma oração. Então vamos lá. Vamos entender isso aqui por meio de exemplos. Os alunos foram vencedores. Morfologicamente, nós temos, analisando palavrinha, os, artigo definido no plural. Alunos, substantivo. Foram, verbo ser, flexionado no pretérito perfeito do modo indicativo. Vencedores, no caso aí é um adjetivo, mas eu também posso usar em uma outra circunstância como substantivo. Por isso que eu falei que não é classe, é categoria. Beleza? Então eu analisei morfologicamente. Agora eu vou fazer uma análise sintática dela. Sujeito, os alunos. Núcleo do sujeito, alunos. O os, adjunto adnominal. Predicado, foram vencedores. Tem um verbo de ligação, foram. Núcleo do predicado, é um predicado nominal porque tem um verbo de ligação. Se tem um verbo de ligação, eu tenho um predicativo do sujeito, vencedores. Viram a diferença? Viram a maravilha que é isso? Analisar morfologicamente é palavra por palavra. Analisar sintaticamente é você ver o que a palavra é: sujeito, predicado, adjunto, adjunto adverbial, verbo de ligação, certo? Quando eu faço isso, eu estou fazendo uma análise morfossintática, tá? A partir desse estudo, nós vamos ver hoje termos essenciais da oração. Então, nós temos ali frase, oração e período. Frase é todo enunciado com ou sem verbo que tenha sentido completo. Então, olha só. Fogo. Nós temos uma frase ali. Não tem verbo, é uma frase nominal, mas tem sentido completo. Silêncio. Cuidado. Pare. São frases. Eu entendi? Entendi. Então, é uma frase. Pode ter ou não ter verbo. Estou em casa. Com verbo. Então, é uma frase verbal. Ok? A oração é todo enunciado de sentido completo ou não, mas que tem que ter o quê? Verbo. Então vamos entender. A frase pode ser nominal ou verbal. Escute. É uma frase formada por um verbo, frase verbal. Silêncio. Frase nominal. Agora, oração é todo enunciado de sentido completo ou não que possua verbo. Olha só, Maurício chamou o amigo. Tem um verbo, uma oração. Ele pediu que colaborássemos. Pediu e colaborássemos. Dois verbos, duas orações. E assim sucessivamente. E o que é um período? É uma frase composta por uma ou mais orações. Para eu chamar de período, eu preciso que tenha uma oração. Olha só, fizemos o serviço. Uma oração. Período simples. Estudei e fui para a escola. Duas orações, período composto. Okay? Se tivesse três orações, também período composto. Cada oração se divide em duas partes básicas, chamadas de termos essenciais, que é o sujeito e o predicado. Sujeito é o termo do qual se declara alguma coisa e tem que fazer concordância com o verbo, não necessariamente uma pessoa, tá? Igual eu falei, a garrafa está na mão do professor. A garrafa é o sujeito, eu estou declarando alguma coisa sobre a garrafa. Exemplo, teu irmão está lá fora. Quem que é o sujeito? Teu irmão. Declara-se algo sobre ele. Está lá fora. Normalmente, eu vou achar o sujeito perguntando quem. No caso do exemplo dado, nós teríamos quem está? Teu irmão, que é o sujeito. Ok? A função de sujeito e do núcleo do sujeito é basicamente desempenhada por quem? Por substantivos. Ah lá, a morfologia. Com os quais pode estar acompanhados pelos artigos. E que tem uma função substantiva na oração.
Então, os pronomes, substantivos, numerais e outras palavras substantivadas também podem exercer função de sujeito. Minha lágrima caiu lentamente. O que é que caiu lentamente? Minha lágrima. Minha, pronome possessivo. Lágrima, substantivo. Mas aí, no caso, são sujeitos. O mesmo exemplo da garrafa. Aquelas preocupações desapareceram da minha mente. Aquelas, pronome demonstrativo. Preocupações, substantivo. Duas classes gramaticais diferentes que aí tem papel de sujeito na frase. Ok? Bom, isso foi o que eu queria resumir com vocês a respeito dos termos essenciais e do que é uma análise morfológica e sintática. Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre concordância verbal, disso daí, e nós vamos falar dos termos integrantes, vamos revisar os termos integrantes, que é o objeto direto e o objeto indireto, ok? E também o agente da passiva, ok? Assistam a aula, participem para que vocês sejam avaliados, beleza? Até amanhã.